Paulo tendo pregado ali pessoalmente, irmãos, aqueles irmãos da Galácia e de Corinto, ou pelo menos alguns deles, não estavam entendendo o Evangelho. Repito, enfatizo, Paulo havia pregado pessoalmente na região da Galácia e em Corinto. Irmãos ali não estavam entendendo o Evangelho. Então é muito provável que nós não estejamos entendendo bem o Evangelho, irmãos. Meus queridos irmãos, eu tenho hoje para compartilhar com vocês uma das mensagens que eu considero das mais importantes e acho que não seria exagero dizer a mais importante para que realmente nós venhamos compreender o Evangelho de Cristo e crescermos na graça e conhecimento de Cristo. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 11. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Por enquanto, somente até aqui. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Como eu creio que muitos de vocês devem saber ou ter percebido, eu tenho estudado bastante sobre o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, e eu tenho feito isso para que eu possa tomá-lo como inspiração na minha vida, no meu ministério, no meu chamado do Senhor, que agora se tornou um chamado missionário, além do pastorado local, e eu tenho também procurado ver nas viagens de Paulo o modelo bíblico para o projeto Quero Congregar, não somente nas viagens, mas também no modo como Paulo instruía as igrejas que ele mesmo formava, pregando o Evangelho. E duas coisas, pelo menos duas, têm me impressionado bastante. Uma delas eu já comentei aqui, que é o fato de Paulo ter formado tantas igrejas num espaço tão curto de tempo. Num período de cerca de 10 anos apenas, Paulo, ele plantou igrejas nas 4 províncias do Império Romano, e
Isso foi um feito realmente extraordinário. É claro que o Espírito Santo de Deus foi quem usou Paulo para tudo isso, mas Paulo, ele permitiu que estivesse sendo usado pelo Senhor. Como agora há pouco eu orei, antes de começar essa pregação, orei aqui com vocês, pedindo que a minha carne, que o meu intelecto não atrapalhe esta pregação, a mensagem que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer. Então Paulo se entregou de tal forma ao Espírito Santo, de modo que podemos ver nele um exemplo, um modelo abaixo de Cristo, que nos serve de inspiração. E se primeiramente me impressiona a quantidade, de igrejas que Paulo formou num território gentio, num território não judeu, também me impressiona muito o fato dele ter conseguido reunir pessoas das mais diversas etnias, culturas e classes sociais. Como nós vimos no versículo 11, gregos, judeus, circuncidados, incircuncisos, bárbaros, citas, escravos e livres. E Paulo conseguia reunir numa mesma congregação pessoas assim tão diferentes. Isso é um feito extraordinário. Claro que é obra do Espírito Santo de Deus. Mas como isso foi possível? Quando nós lemos o livro de Atos, as epístolas, o que o Espírito Santo nos mostra para que isto tenha acontecido? Ou seja, quais instruções do Espírito Santo Paulo ele seguiu para que isso se tornasse possível? E qual a importância de nós aprendermos o segredo do sucesso de Paulo em conseguir unir pessoas tão diferentes? Qual a importância disso hoje? E a importância, irmãos, está no fato de que, embora hoje o contexto seja outro, por exemplo, não há mais escravos, o contexto é diferente, nós ainda temos que lidar com diferenças entre irmãos, e muitas vezes dentro da mesma congregação, dentro de uma mesma igreja. Por exemplo, eu quero aqui citar o que Paulo escreveu aos Romanos: um crê que de tudo se pode comer, e o outro só come legumes. Um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Então, aquilo que acontecia no tempo de Paulo continua acontecendo hoje. Nós tivemos recentemente novamente uma tensão nesse período de Natal. Há 15 anos atrás, no dia 25 de dezembro, ou mesmo no dia 24 e dia 25, ou na semana que antecede o 25 de dezembro, há 15 anos atrás, todos nós estaríamos desejando Feliz Natal uns para os outros, sem nenhum constrangimento, irmãos. Não é verdade? Todos nós estaríamos nos cumprimentando dessa forma, estaríamos fazendo um culto natalino no dia 25 à noite, como ao longo de muitos anos o nosso ministério fez, Porém agora, irmãos, e isto se deve ao advento da internet, muitos vieram a ter conhecimento, e talvez eu tenha sido um dos primeiros, a ter conhecimento disso, por meio da internet, a respeito da origem pagã de certos enfeites de Natal, de certas tradições natalinas, como a árvore de Natal, a guirlanda, e etc. Não vou ficar citando aqui, mas nem tem uma relação aqui comigo. Mas isto é, por exemplo, algo que se aplica dentro da situação tratada por Paulo em Romanos,
no capítulo 14, aonde ele, buscando uma boa convivência entre os irmãos, ele nos eleva a um nível de entendimento do Evangelho libertador, irmãos, libertador. E a minha esperança e oração é que o Espírito Santo de Deus, que esclareceu Paulo a respeito disso, e que também me esclareceu mais recentemente a respeito disso, o mesmo Espírito Santo esclareça também a vocês e continue me ajudando a crescer, e a todos nós a crescermos na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Não é interessante que a palavra não diz para crescermos só no conhecimento, mas também na graça? Temos que caminhar crescendo em ambas as coisas. Não é só no conhecimento, sabe, da Bíblia, mas é no entendimento da graça, é no entendimento do Evangelho. Ah, meus irmãos, e essa situação de que um irmão crê de um jeito e outro irmão crê de outra forma, como por exemplo na questão do Natal, um olha para a árvore de Natal e não vê nenhum problema nisso, e talvez você diga, mas ele não foi ensinado sobre a origem pagã da árvore de Natal. Se você ensinar, aí ele vai ver diabo nessa árvore. E outro olha dessa forma, olha para a árvore, o diabo está nesse negócio aí. E outro, por outro lado, já está num outro nível, irmãos. Já está num nível que não é mais terreno, que não fica mais colocando num objeto um poder. Eu não sei se alguém hoje que monta uma árvore de Natal está pensando num Deus pagão. Eu sei que quando eu montava, eu não pensava nisso. Para mim era apenas um enfeite natalino de cor verde, lembrando a vida, a natureza. E para quem não sabe, o pinheiro é a única árvore que nos países que nevam no inverno, as folhas não caem durante o inverno. Então, por isso é um símbolo de vida, é um símbolo da vida em meio à morte, né? Isso, eu creio que tem uma conexão com Cristo, né, irmãos? Não estou dizendo que o pinheiro simboliza Cristo, mas é libertador, irmãos, quando a gente compreende o Evangelho. E essa situação de um olhar para a árvore de um jeito e outro olhar de outro, hoje em dia, né, causa problemas na igreja. Porque se um irmão visita outro irmão em dezembro, e ele entra na casa daquele irmão com quem ele congrega, e ele vê uma árvorezinha de Natal, pode até ser que ele não fale nada, mas será que no coração ele não está julgando que aquela pessoa está servindo ao diabo? Está amaldiçoando sua casa por ter ali uma imitação, geralmente não é um pinheiro de verdade, né? Uma imitação de um pinheiro com alguns apetrechos pendurados. Então, irmãos, essa situação, a cada ano que passa, eu tenho percebido que ela vai se tornando mais tensa, a ponto de ter se tornado um tabu. Tabu é aquele assunto que ninguém quer falar. Ninguém quer tocar nesse assunto. E o Natal no meio cristão, hoje em dia, se tornou tabu. Pelo menos no meio evangélico. Por isso é tão importante nós entendermos, irmãos, o Evangelho. E eu penso que a maioria de nós não está entendendo o Evangelho. Não está entendendo. Isso é muito grave e nós temos que tratar disso aqui. Especialmente porque a situação fica ainda mais intensa
na execução do projeto Quero Congregar. Um outro assunto também, que acabou se tornando de certa forma um tabu, é aquela questão da terra plana, né? E, irmãos, é a mesma coisa, tá? A questão de árvore de Natal e terra plana. Se alguém acredita que a terra plana, que acredite. Se alguém acredita que é esférica, que acredite. Como disse um querido irmão, o que nos importa saber sobre o mundo não é o seu formato, mas sim que nós não temos que amar esse mundo, e ponto final. E eu vejo tanta gente interessada no formato da terra, mas que bobagem, desculpa, com todo respeito aos terraplanistas e aos, como eles chamam de globalistas, né? Tem nada a ver essa palavra globalista com quem crê que a terra é esférica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Agora, como que terraplanistas e globalistas podem viver juntos? Como que irmãos que abominam a árvore de Natal e irmãos que têm árvorezinha de Natal no mês de dezembro em casa podem conviver juntos? Vamos aprender na palavra de Deus. Qual foi o segredo de Paulo? Irmãos, sem mais delongas, sendo bem claro e objetivo aqui, o segredo de Paulo é um correto entendimento do Evangelho. Simples assim. Um correto entendimento do Evangelho. E por isso é que Paulo se empenhava tanto em explicar as implicações de sermos salvos pela graça por meio da fé em Cristo. Ele não somente nos ensinava que somos salvos pela graça por meio da fé, mas ele também se empenhava em nos ensinar quais as implicações disso. No que isso resulta na nossa vida prática, irmãos. E Paulo era muito prático, né? Algo que eu admiro demais no apóstolo Paulo é isso, irmãos. Então, por isso, irmãos, ele se empenhava tanto. E será que nós entendemos o Evangelho? Porque se nós não entendermos, ficará impossível, irmãos, congregarmos. Impossível. Especialmente com o mundo se tornando cada vez mais polarizado. Por que ao longo dos últimos anos virou um tabu a questão do Natal? Por causa da polarização. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a internet está nos influenciando. Mas existe algo que tem que nos influenciar mais, que é o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Cristo, que nos traz a mente de Cristo, que nos faz pensar naquilo que é do alto e não naquilo que é terreno, irmãos. E terreno e fútil e vão, me fugiu a palavra, era outra, mas você entendeu. Irmãos, algumas igrejas que Paulo ajudou a formar não haviam entendido corretamente o Evangelho. Eu me refiro, por exemplo, às igrejas da primeira viagem missionária, que junto com Barnabé, Paulo formou na região da Galácia, e também a igreja de Corinto, para a qual Paulo escreveu uma epístola bem dura, a primeira aos Coríntios, né, que nós temos, e a epístola aos Gálatas nem se fala então, irmãos, como aquela epístola é dura. Paulo está ali irado, viu, naquela epístola. E Paulo, irmãos, que percebeu que os irmãos da Galácia e os irmãos de Corinto não haviam entendido direito o Evangelho, e notem, Paulo tinha estado lá pessoalmente. O próprio Paulo tinha ajudado na formação daquelas igrejas, na região da Galácia e em Corinto. O próprio Paulo. E certamente
Paulo estava preocupado que isso também pudesse ocorrer, ou seja, um entendimento errado do Evangelho, principalmente nas igrejas onde ele ainda não havia estado, mas que ele pretendia visitar. E eu me refiro, por exemplo, à igreja em Roma e à igreja em Colossos, para a qual Paulo escreve essa epístola que nós lemos aqui no início, um trecho dela. Então Paulo, ele percebe que os irmãos da Galácia haviam entendido errado o Evangelho, escreve uma epístola para eles. Havia percebido que os irmãos de Corinto também não estavam entendendo o Evangelho, escreve uma longa epístola para eles. E, sabendo que igrejas haviam sido formadas através de irmãos que tinham sido discipulados por Paulo, como Epáfras, por exemplo, que foi o irmão que formou a igreja em Colossos. Eu evito usar o termo fundou, porque quem fundou a igreja é Jesus Cristo, irmãos. Tá? Então, formação de igreja é uma coisa, fundação de igreja é só Jesus Cristo. Mas eu sei que o termo que muitos usam é fundou, né? E Epáfras foi aquele que formou a igreja em Colossos, porém Paulo não tinha ido lá ainda. Eu já mencionei isso aqui em outra pregação. E em Roma, Paulo queria muito ir a Roma e conhecer a igreja em Roma, e então ele, entendendo a importância da igreja na sede do Império Romano, no centro do mundo naquela época, Paulo escreve a epístola mais detalhista em relação ao Evangelho, mais teológica, que é a sua epístola aos Romanos, e a maior epístola também, com 16 capítulos, porque Paulo entendia a importância dos irmãos em Roma compreenderem bem o Evangelho, porque senão faria um estrago enorme se a entendessem errado. E já havia uma igreja ali formada, Paulo não tinha conhecido esses irmãos e escreve a epístola aos Romanos. A mesma coisa em Colossos, ele não tinha ainda conhecido esses irmãos pessoalmente e escreve uma epístola que é a epístola aos Colossenses. Portanto, se nas epístolas aos Gálatas e aos Coríntios Paulo está tentando resolver problemas resultantes por não terem aqueles irmãos entendido corretamente o Evangelho, nas epístolas aos Romanos e Colossenses, Paulo está tentando evitar que isso aconteça, trazendo uma explicação mais pormenorizada, colocando por escrito aquilo que certamente Paulo tinha ensinado na região da Galácia e em Corinto, mas aqueles irmãos esqueceram talvez, não prestaram muita atenção, entenderam errado e não perguntaram por vergonha, como uma criança em sala de aula que finge que entendeu a lição, né? E que vai para casa com dúvidas, porque se levantar a mão e perguntar, os outros vão dizer burro, só que os burros estão chamando o inteligente de burro. Inteligente é quem pergunta, não é quem finge que sabe. Então, o texto que nós lemos, irmãos, ele se conclui com uma frase importantíssima, Colossenses capítulo 3, versículo 11, que é uma frase impactante. Vejam como Paulo conclui, essa frase resume o Evangelho. Cristo é tudo, e em todos. Eu diria que essa frase é a frase central de Colossenses, dessa epístola. Não sei se outros teólogos vão concordar comigo, mas para mim, porque essa é também a epístola mais cristológica, a epístola que mais exalta a Cristo como Deus, a Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus e, portanto, um com o Pai. É a epístola que mais diviniza Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa frase, Cristo é tudo em todos, é realmente o resumo
do que o Evangelho significava para Paulo e do que também tem que significar para nós, irmãos. Ou seja, o Evangelho não é um ensinamento. O Evangelho não é um estudo teológico. O Evangelho não é uma frase. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo, no qual Deus se revelou a nós, na grandiosidade do seu amor, da sua misericórdia. Isto é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. A boa nova é Jesus, irmãos. Se alguém quer ir para o céu para escapar do inferno, não entendeu o Evangelho. Porque pessoas assim só querem escapar do inferno e ficar balançando numa rede tomando água de coco na beira da praia. É a visão que tem do paraíso. Ou diante de uma cachoeira, né? Mas o paraíso não seria paraíso se Jesus não estivesse lá. Jesus é a boa nova. Jesus é a nossa vida, como nós lemos aqui no texto de Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Você entende a implicação disso? Ele não foi acrescentado à nossa vida, Ele é a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Nele estava a vida, como disse João, e a vida é a luz dos homens. Ele é a nossa luz, Ele é a vida. Glória a Deus. Porém, irmãos, será que nós temos compreendido isso corretamente? Cristo é tudo em todos. Temos compreendido isso? Temos compreendido o Evangelho? Que Cristo está em nós, que nós estamos em Cristo e mais, que nós somos de Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue, vertido na cruz do Calvário. Será que nós entendemos isso, queridos irmãos? Se em primeiro lugar Cristo está em nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós e devemos ser guiados pelo Espírito. Se de fato nós entendemos isso. E nos despojarmos da nossa carnalidade, da nossa natureza humana carnal. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3 mesmo, nós lemos isso a partir do versículo 5. Vou ler do 5 ao 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, ou seja, antes de conhecermos a Cristo, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós temos que nos despojar da carne e nos revestirmos de Cristo. E se ainda há um corpo carnal em nós, a única razão de ser é porque agora esse corpo é templo, santuário do Espírito Santo de Deus,
Como, por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, disse: vosso corpo é templo do Espírito Santo. Escrevendo aos Gálatas, e notem que todas as referências que eu usar aqui nessa mensagem são referências nesses 4 evangelhos: Colossenses, Romanos, Gálatas e 1 aos Coríntios. E aos Gálatas, no capítulo 5,16, o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E acrescenta no versículo 18: se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei que condena. Então, se Cristo está em nós, irmãos, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, não em templos feitos por mãos de homens. Então, vocês já devem ter ouvido aquela música gospel que diz assim: quando cheguei aqui, meu Senhor já estava, de um cantor que imita o Roberto Carlos com a voz, né? Quando cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quantas igrejas cantaram isso? Esse é o tipo de louvor que a gente não tem que cantar, porque não é que Jesus está aqui porque ele chegou antes de mim. Jesus está aqui porque eu estou aqui, porque você está aqui. E quando nós formos embora desse lugar onde nos reunimos para adorar a Deus juntos e sermos edificados na palavra, orarmos juntos, quando formos embora, não temos que nos despedir de Jesus, porque Ele continua conosco, porque Ele está em nós, irmãos. Em nós, irmãos. Isto é Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. E em que epístola Paulo diz isso? Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. E se Cristo está em nós não somente entendemos isso, mas entendemos também que o seu Espírito habita não somente em mim, mas ele habita também no meu irmão. Ele habita em todo aquele que realmente tem fé em Jesus como seu único Senhor e Salvador. E por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos ficam se degladiando com seus irmãos, como se estivessem competindo com eles, como se estivessem querendo ter mais razão do que o seu irmão, estar mais certo que o seu irmão, mostrar que sabe mais que o seu irmão. Isto não é bom para o reino de Deus, irmãos. Isto não é saudável. Isto não é evangelho, irmãos. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, Paulo disse: somos membros uns dos outros. E aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 25, da primeira epístola aos Coríntios, ele disse: que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Isto é evangelho. Cuidarmos uns dos outros, não cuidarmos da vida dos outros, mas cuidarmos uns dos outros, chorarmos com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram. Se você faz parte de um grupo, seja no WhatsApp, no Telegram, e alguém do grupo, um irmão em Cristo, você tem um grupo só com irmãos em Cristo, seja que grupo for, colocou algo ali que é uma alegria para ele, aquilo, seja o que for, não vou aqui dar nenhum tipo de ilustração a esse respeito, mas seja o que for, qual é a sua reação? Às vezes eu noto, irmãos, em grupos de cristãos,
de irmãos em Cristo, que alguém compartilha uma vitória, que alguém compartilha algo que lhe deixou tão feliz, que ele gravou um áudio, escreveu um texto, ou às vezes até gravou um vídeo, compartilhando aquela alegria com os irmãos do grupo, ele publica lá, e eu imagino a alegria daquele irmão, e aí o grupo tem 10, 15, 20, 30 pessoas, e uma, duas se alegram com ele. Só que às vezes quando se alegram é apenas assim, glória a Deus. E não põe nem uma carinha feliz, uma mãozinha para cima, não. Só um glória a Deus, bem seco e frio. Ah, meus irmãos, eu acho que nós não estamos entendendo o Evangelho, não. Não estamos entendendo, não. Como é que eu não me alegro com o meu irmão? E como é que eu não me entristeço com o meu irmão que está triste? Não entendemos o Evangelho, irmãos. O individualismo desse mundo nos contaminou. Essa é a verdade. Precisamos entender o Evangelho, irmãos. Todos nós agora não somos mais indivíduos. Todos nós agora somos um em Cristo Jesus. Um indivíduo só, Jesus Cristo. Se Cristo está em nós. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós deixamos de ser sectaristas, porque entendemos que o Senhor não está em um templo, Ele está em nós, nos nossos irmãos, em qualquer irmão na face da terra, que ame o Senhor. Nós não ficamos mais dividindo as pessoas com rótulos denominacionais, porque entendemos que se eles amam o Senhor Jesus, de fato, querem seguir a Cristo com sinceridade, ainda que cometam erros, porque estão aprendendo o Evangelho, conhecendo a Cristo, crescendo nessa graça e conhecimento, nós os consideramos nossos irmãos, porque percebemos que eles amam o Senhor, e é isso que importa, mais que o conhecimento, queridos irmãos. E se nós compreendemos isso, nós não seremos egoístas, não nos importando com os nossos irmãos, como eles se sentem, como se não tivéssemos que conviver com eles, sabe? Eu lamento que muitas versões em português traduzem o versículo 13 aqui de Colossenses 3, Colossenses 3:13, como suportando-vos uns aos outros. Em português, essa palavra dá uma ideia pejorativa, de alguém que é insuportável, mas eu tenho que suportar. Só que no grego não é isso que significa, no original não é isso que significa. O que significa é que essa pessoa é fraca para caminhar e eu a estou carregando junto comigo. Olha que cena linda! Um carregando o outro, um ajudando o outro. É isso que significa. Não há irmãos insuportáveis entre nós. Se você considera algum irmão em Cristo insuportável, você não entendeu o Evangelho. Esse entendimento do Evangelho, Paulo menciona também, de que Cristo está em nós, e as suas implicações em mais duas passagens aqui de Colossenses. No capítulo 1, a partir do versículo 24, que é onde está escrito Cristo em vós, Colossenses 1, a partir do versículo 24, e Colossenses 3, versículos de 12 a 17. Bem, eu vou ler, tá? Colossenses 1, eu não ia ler, mas eu acho importante, porque aqui claramente Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo.
Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ou seja, ele se alegrava, porque ele escreveu essa epístola preso, irmãos. Ele estava na prisão domiciliar em Roma. E ele diz: eu me alegro de estar sofrendo por vós. E, prosseguindo, e na minha carne cumprir o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então veja que ele diz que esses irmãos eram a igreja, porque ele diz que estava padecendo por eles e acrescenta, padecendo pela igreja, que é o corpo de Cristo. E prossegue: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isto é o Evangelho. E também as implicações do Evangelho de Cristo estar em nós, está no capítulo 3, versículo 12 a 17. Vamos a esse texto, Colossenses 3, do 12 a 17. Preste bem atenção. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por que tudo em nome do Senhor Jesus? Porque vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Que eu seja guiado pelo Espírito Santo, que você seja guiado pelo Espírito Santo, abandonando a carnalidade mencionada em Colossenses 3, do 5 ao 10, e se revestindo à semelhança de Cristo, do que está escrito do versículo 12 ao 17. E essas características e outras mais, tanto da carnalidade quanto de sermos cheios do Espírito Santo, Paulo vai mencionar em outras epístolas também. Então, em primeiro lugar, irmãos, se Cristo está em nós, nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós, e nós também entendemos que ele habita no nosso irmão. Ele não habita só em mim, ele habita em você, ele habita em quem está aí ao seu lado, em quem ama Jesus de todo o coração, com sinceridade. E ainda que essa pessoa não conheça algumas coisas que você conhece da Bíblia, o importante é que Cristo nela habita, como habita em você. E se você fizer mal a esse irmão, você ouvirá de Jesus naquele dia: foi a mim que fizeste. E se você fizer bem a esse irmão, você ouvirá de Jesus naquele dia: foi a mim que fizeste, vinde, bendito de meu Pai. Você entendeu o Evangelho? Só que muitos não estão entendendo.
Então, em primeiro lugar, vimos sobre Cristo estar em nós. Mas também temos que entender que por muitas vezes Paulo fala para nós estarmos em Cristo, nós permanecermos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, aqui em primeiro lugar foi Cristo em nós e agora nós em Cristo, nós entendemos que somos salvos por Ele, não por doutrinas e tradições de homens. Não estou falando da doutrina de Cristo, estou falando das doutrinas criadas por homens, que às vezes nem são ensinadas, mas se tornam tradições, mas nós compreendemos que estas coisas não têm nenhuma eficácia para a nossa salvação. E a respeito disso, Paulo fala também aos Colossenses, no capítulo 2, veja comigo, versículo 8 em diante, Colossenses 2:8, é um texto longo, mas é importante que seja lido, irmãos. Colossenses 2, do 8 ao 23, até o final do capítulo 2. Preste atenção, por favor. Tende cuidado, aqui está a preocupação de Paulo, irmãos, com esses irmãos lá de Colossos. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, que ninguém aprisione vocês numa religião criada por homens. Cuidado com isso, vocês já estão livres em Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, prestem atenção como agora ele vai falar nele 3 vezes, ou seja, estarmos em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, preste atenção, ninguém vos julgue, e que também nós não venhamos julgar ninguém, né? Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Na verdade, a melhor tradução para o versículo 17, eu pesquisei sobre isso, especialmente porque a gente percebe que a frase está estranha aqui, sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. No grego está assim, sombra das coisas futuras, 2 pontos, o corpo de Cristo. Essa é a melhor tradução. Então, no versículo 16, Paulo está falando da religiosidade judaica. E no 17 ele explica, tudo aquilo era um simbolismo que apontava para Cristo.
eram sombras das coisas futuras que agora são presentes. O corpo de Cristo, a igreja, Cristo em nós, gregos, judeus, japoneses, brasileiros, brancos, negros, ricos, pobres, adultos, jovens, crianças, Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é maravilhoso. Ele veio para todos os povos, para todas as nações. Isso é maravilhoso. Ele não pode ser contido em religiões criadas por homens. Não se põe vinho novo em odre velho. Religião é odre velho. Cristo não habita em templo feito por homens. Cristo habita em nós que o amamos. Aleluia! Não estou condenando as denominações evangélicas, por favor, não distorçam minhas palavras. Certa vez, irmãos, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu já contei pelo menos uma vez aqui, anos atrás. Vocês sabem que eu gosto muito de orar a sós e de orar no monte. Não estou fazendo do monte um local especial, tá? É um local especial para quem gosta da natureza. Mas não estou dizendo que Deus vai ouvir mais você lá do que no seu quarto, tá bom? Importante entendermos isso. Mas eu estava lá e de repente o Senhor eu não sei explicar. O Senhor me revelou o modo como Ele nos vê. Ele não nos vê divididos em denominações evangélicas. Ele não nos vê divididos, Ele olha o nosso coração, e se nós temos o seu Filho em nosso coração. Então eu posso chamar de irmão alguém que é de uma outra denominação evangélica, porque eu sei que ele ama Jesus. Agora é claro que há muitas pessoas que não amam Jesus e estão lá. Mas o que o Senhor me fez entender, eu não sei nem explicar isso, irmãos, foi que quando o Senhor olha para nós, Ele simplesmente ignora de qual denominação evangélica nós somos. O Senhor não quer nem saber disso. Isso não importa. O que importa é o nosso coração rendido a Jesus Cristo. É isso que importa. E depois desse dia eu nunca mais fui o mesmo. E, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos ler apressadamente. Quando nós meditamos em textos como esse aqui de Colossenses, nós temos que pedir que o Senhor nos revele o que está ali. Senhor, me dê a mente de Cristo. Me dê o entendimento correto do Evangelho. Então, irmãos, ele prossegue aqui, versículo 18, Colossenses 2,18. Vejam a profundidade disso. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, ou seja, cuidado, com religiosidade. Tem aparência de ser algo muito santo, né? Aquele rigor de vestes, de regras, né? Estão entendendo? Então, é mais ou menos sobre isso que Paulo está falando aqui. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade, de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, que nós tomemos cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Aquilo que não tem valor algum, senão para a satisfação da carne, ou seja, senão para a pessoa se sentir orgulhosa, mais santa que o outro. Fujam disso, por favor. É por isso que muitos evangélicos hoje em dia, eu creio que a maioria, são exatamente a cópia dos fariseus que crucificaram Jesus. E então, irmãos, se nós entendemos isso que acabamos de ler aqui em Colossenses 2, de 8 a 23, nós vamos evitar questões polêmicas inúteis, que não levam a lugar nenhum. E eu vou ler para vocês aqui, não é necessário vocês abrirem, a menos que vocês queiram, talvez não dê tempo, que eu vou ler bem rápido, mas eu vou ler aqui 4 passagens nas epístolas de Paulo e uma passagem em Hebreus. Nós não podemos dizer com certeza que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas uma coisa eu sei, foi o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo nessas epístolas, inspirou o autor de Hebreus também, e é isso que importa. E escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 9, Paulo diz o seguinte: não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então não entrem em questões inúteis e vãs. Isso tem utilidade prática para a tua vida? Não tem? Então cai fora disso. Não perca seu tempo com isso, como por exemplo discussão de terra plana, por exemplo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 4 a 6. Não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. E agora, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, 2 Timóteo 2, 14. Não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 agora, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E finalmente Hebreus capítulo 13, versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, crescer na graça de Deus, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E quanta gente comendo bobagem por aí, especialmente pela internet, quanta gente se entregando a discussões, a debates, a contendas, perdendo amizades de longa data com irmãos por bobagem, por não compreenderem o Evangelho, queridos irmãos. Então, se nós estamos em Cristo, entendemos que somos salvos por Ele, e não por essas questões periféricas, que não têm nenhum proveito, nenhuma utilidade para a nossa salvação.
E se nós estamos em Cristo também, que é o nosso Salvador, nós entendemos que não somos mais deste mundo. Porque onde é que Cristo está? A palavra diz que Ele está assentado à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. E não está apenas a cabeça de Cristo à destra do Pai. Cristo está por inteiro à destra do Pai. E ainda que você tenha um endereço físico como morada nesse mundo, o nosso endereço espiritual é o reino dos céus, porque nós estamos em Cristo à destra do Pai. Aleluia! Isso é maravilhoso! Louvado seja o Senhor! A Deus toda a glória! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então, se nós estamos em Cristo, nós entendemos que não somos mais deste mundo. E qual a implicação disso? Não devemos mais ser afetados por coisas terrenais, coisas desse mundo. Não devem mais nos afetar. Não estou falando de pecado, tá, irmãos? Por favor, não distorçam minhas palavras. Vejamos o que Paulo escreveu ainda aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, é a continuação do texto que eu acabei de ler no capítulo 2. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para esse mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. No versículo 1, onde está escrito, buscai as coisas que são de cima, se você prestar bem atenção, se a sua Bíblia é ACF, coisas está em itálico, essa palavra não tem no grego. Qual é a melhor tradução? Buscai o que está acima, ou seja, suba de nível. Estão entendendo? Vamos subir de nível. Não estamos mais no nível terreno, estamos no nível celestial. Não podemos mais ver as coisas com olhos mundanos, carnais. Temos que enxergar que há, por exemplo, uma oposição espiritual, e quando alguém tenta nos tirar do sério, se pagamos o mal com o mal, nós não estamos num alto nível. Vocês entendem? Nós estamos agindo exatamente como age o mundo. Então, uma melhor tradução, eu encontrei isso justamente em uma tradução interlinear grego-português. Uma melhor tradução é a seguinte: buscai o que está acima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, concentrai-vos no que está acima, não no que é terreno. É exatamente assim que está nessa tradução interlinear, baseada no texto majoritário. Então, nós temos que nos concentrar em Cristo, viver segundo Cristo, porque nós estamos nele, irmãos. Não apenas ele está em nós, nós estamos nele. Então não estamos mais nesse mundo. E as coisas terrenais desse mundo não nos afetam. Simples assim. Se há alguém, aqui vou voltar na questão do Natal, tá? Se há alguém, por exemplo, convertido, que descobriu a origem da árvore, se é que é isso mesmo a origem, porque há controvérsias, a origem pagã. Então essa pessoa descobriu isso. Mas ela mora numa casa onde seus pais não são convertidos,
mas eles celebram o Natal à moda antiga, com Papai Noel, e guirlanda, e árvore de Natal, e tudo mais que você possa imaginar. E aí essa pessoa está naquela casa, no meio de tudo isso. Se essa pessoa não compreendeu bem o Evangelho, ela vai ficar tão incomodada com essas coisas. Por quê? Porque ela está atribuindo a essas coisas um poder que essas coisas não têm. Mas se ela entendeu o Evangelho, ela sabe que maior é o que está nela do que o que está nesse mundo. E ainda que ela participe de uma ceia natalina, aonde esteja alguém vestido de Papai Noel, se ela come aquela refeição dando graças a Deus e tudo fazendo em nome de Jesus, nada daquilo lhe fará mal, a menos que ela coma muita gordura, né? Venha se empanturrar, aí vai fazer mal, né? Mas espiritualmente não faz mal algum para quem entendeu o Evangelho, que nós estamos em Cristo, estamos seguros nele. O mundo passa e a sua concupiscência, tudo isso vai passar, isso não tem. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 8, ele disse: o ídolo nada é. O ídolo nada é. O ídolo não é nada. Mas quando alguém sacrifica a um ídolo, é a demônios que ela está sacrificando. Mas o ídolo em si não é nada. A árvore de Natal em si não é nada. Simples assim. Agora, se alguém se ajoelha diante da árvore, conversa com a árvore, faz um pedido para a árvore, ou para o Papai Noel é uma coisa grave. Porque os pais ensinam os filhos a pedir para o Papai Noel, mas que negócio é esse? Então aí está o problema. Agora, a figura apenas do Papai Noel não é nada, aquilo não é nada. Agora, se você vai orar ao Papai Noel, aí é um problema. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim, irmãos. Uma árvore de Natal é tão danoso para nós quanto a cadeira que você está sentado. Não significa nada. É algo material neutro. E ponto final, essa é a verdade. Somos nós que atribuímos poder ou não poder a alguma coisa, irmãos. Isso tem que ser entendido. Porque, olha, eu diria que todas as pessoas que têm uma árvore de Natal em casa não fizeram isso para adorar um demônio. Então, que direito temos nós de demonizarmos alguém por causa disso? Esse é o ponto, irmãos. Temos que estar num nível acima. Em Romanos, no capítulo 14, por favor, vejam comigo. Romanos 14, versículo 1. Vejam comigo, Paulo está tratando aqui do mesmo tema, queridos irmãos. Eu já mencionei aqui o comer, o fazer diferença entre dias, e é exatamente aqui que ele fala sobre isso. Romanos 14, versículo 1 até o 6, preste muita atenção. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Em outras versões, eu prefiro como está traduzido, porque Deus o acolheu. Versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias.
cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. E ponto, é assim que nós convivemos bem com os nossos irmãos. Tendo esse entendimento, amados irmãos. Um faz diferença, por exemplo, entre o dia de Natal e os outros dias. E o outro já julga que todos os dias é Natal. Mas tem um terceiro que vai dizer: não sabemos o dia de Natal, então para mim nenhum dia é Natal. Tá bom? Não vamos discutir, vamos? Mas geralmente esse terceiro aí é o brigão, é o contencioso, sabe? E é o que se acha mais conhecedor. Irmãos, vamos agora para 1 Coríntios 8, versículo 1. 1 Coríntios 8, 1. Tem tanta gente só querendo conhecimento e não crescendo na graça, queridos. 1 Coríntios 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, vamos dar uma pausa aqui. Esse era um dos problemas na igreja em Corinto. Quando ia se comprar carne, algumas carnes que eram vendidas nas feiras públicas eram carnes que haviam sido sacrificadas a ídolos. E o problema é que quase todas passavam por esse processo de serem sacrificadas a ídolos. Mais ou menos parecido com algumas marcas hoje em dia de produtos, que os empresários, donos dessas marcas, são de algum tipo de religião que adora alguma entidade, e não vou mencionar nomes para a gente não ter problemas com essa mensagem que é tão importante. E aí se descobre isso, essa marca, o dono da marca é de tal religião, ele adora, ele ofereceu essa marca para essa entidade, e aí você não vai mais comprar aquela marca. E tem gente que tem uma lista enorme de dezenas de produtos que não compra mais. É impressionante. Se você for na internet, o que não vai faltar são marcas consagradas ao diabo, tá? E aí você não vai mais usar aquilo, pois é disso que Paulo está falando. E o que Paulo instrui a respeito disso? Não comam mais carne? Bom, vamos lá, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Aqui está o entendimento do Evangelho. Agora, qual a implicação disso? Vamos ir a seguir. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, essa pessoa está em dúvida. Ela soube que aquilo é sacrificado ao ídolo, ela comeu, e ela fica na dúvida: será que eu fiz bem?
que eu fiz mal. Ela ainda não subiu de nível, ela ainda está iniciando no entendimento do Evangelho. Mas quem tem o entendimento do Evangelho não vai passar mal, por exemplo, se souber que aquele doce que ele comeu era de Cosme e Damião. Não vai lhe fazer mal, porque aquele doce não tem poder nenhum contra quem tem em si o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós damos mais poder a uma balinha do que ao Senhor Jesus em nós, irmãos. Aí já vão querer distorcer o que eu estou falando. Já vão querer dizer, então vamos comer doce de Cosme e Damião. Agora, não, irmãos, não. E por que não? Vamos entender, tá? Estou falando de você comer sem saber. É diferente. Versículo 8, melhor dizendo. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas, e aí está o entendimento do Evangelho, vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fortes, para os entendedores da palavra, não, para os fracos. Então quem se escandaliza com isso não é forte como pensa, é um inchado que adquiriu conhecimento de que aquela carne era sacrificada para o ídolo, mas não entendeu o Evangelho, e fica julgando o irmão que comprou a carne sem nada perguntar, e que não vai lhe fazer mal nenhum. Mas então haviam alguns, porque sabiam que toda a carne ali, a maioria delas era sacrificada aos ídolos, que só comiam legumes. E como é que Paulo chama quem comeu só legumes? De fraco. Nós acabamos de ler isso em Romanos, irmãos. O fraco come só legumes. O forte come de tudo, sem perguntar nada. A gente pode só ver a data de validade, né? Mas é isso, irmãos. As coisas terrenais não nos afetam mais, porque nós estamos com a nossa vida escondida em Cristo, à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. Sejamos fortes, irmãos, cresçamos no Evangelho, vamos subir de nível. E finalmente, nós já vimos aqui, em primeiro lugar, se Cristo está em nós. Em segundo lugar, se nós estamos em Cristo. E em terceiro e último lugar, se nós somos de Cristo. E aí é que está a questão. Olha, eu não quero ofender ninguém, mas se há alguém que está resistindo a esse ensinamento bíblico claro, transparente, talvez, eu não vou nem dizer talvez não, certamente não é de Cristo, não é de Cristo. Quer ter a sua opinião, quer prevalecer sobre os demais. E se nós realmente somos de Cristo, irmãos, entendemos que Cristo é a nossa vida. Como vimos em Colossenses 3, versículo 4, Cristo é a nossa vida. Se realmente somos de Cristo, entendemos que Cristo é tudo para nós. Como nós vimos em Colossenses 3, versículo 11, Cristo é tudo em todos. E se você é de Cristo, Cristo é tudo para você. Se você é de Cristo, a sua vida agora é Cristo. Cristo é a sua vida. Nada mais importa. Estamos de passagem nesse mundo, mas com Deus Pai estaremos na eternidade. Então por que eu vou ficar com os meus olhos nas coisas passageiras, fúteis, vãs desse mundo? E dando tanta valorização para essas coisas, irmãos.
Vejam comigo Romanos 14. Romanos 14, versículos de 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aleluia! Ele é o Senhor e nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Ele. Não morremos para nós mesmos, morremos para Ele. Se na perseguição nós formos martirizados, tivermos que morrer por amor a Cristo, que seja. Veremos como Estevão os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai, honrando a nossa morte por amor a Ele. Então que bobagem, desculpem, eu já pensei assim, eu já fui criança no Evangelho, não quero ofender ninguém, mas que bobagem ficar querendo se esconder do que está por vir. O nosso esconderijo é Cristo, e Ele tem tanto poder, que se Ele quiser, nos torna invisíveis para os nossos inimigos. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aconteceu certa vez, na época da extinta União Soviética, que missionários estavam entrando lá com Bíblias dentro de um Fusca. Ali, você sabe que no Fusca o motor fica atrás, né? Então aquela parte da frente do Fusca estava lotada de Bíblias. E eles foram abordados por soldados que mandaram que eles abrissem ali o capô. E eles pensaram, pronto, acabou para nós. Acabou para nós. Estamos mortos agora. Vamos dar nossa vida por Cristo, porque naquela época era proibida a entrada de Bíblias na União Soviética, a chamada cortina de ferro. Proibido se pregar o Evangelho na União Soviética. E aquele carro foi parado, essa história é verídica. E os soldados mandaram abrir ali o porta-mala do Fusca, que é na frente, e eles abriram, e estava lotado de Bíblias. E os soldados olharam, e disseram, é só isso que vocês têm aqui? É só esse produto? E eles disseram, sim, Senhor, só isso. Então corram, vocês estão indo para onde mesmo? Estamos indo para Stalingrado. Então corram, porque senão os tomates e alfaces vão estragar. E nós notamos que eles já estão quase estragando, é bom vocês irem rápido. Deus fez que aqueles soldados, ao invés de Bíblias, vissem ali caixotes de tomates e alfaces. Esse é o nosso Deus. Não há impossíveis para Ele. Não há. Aleluia. Não temos o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos dê intrepidez e ousadia nesses dias finais, e para isso temos que crescer em Cristo. A Deus toda a glória. Aleluia. Vivo não mais eu, mas Cristo. Paulo disse isso, inclusive, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, 20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês notaram que, assim como citei Gálatas agora, Romanos antes disso, Colossenses, 1 aos Coríntios, são exatamente essas as epístolas para as quais Paulo quis esclarecer melhor o Evangelho. Como eu já disse, em Roma e Colossos, Paulo ainda não havia estado pessoalmente, e por isso queria logo lhes explicar o Evangelho. Mas as igrejas da Galácia e Corinto, nas igrejas da Galácia e Corinto, o próprio Paulo já havia estado e formado aquelas igrejas. E mesmo assim, Paulo tendo pregado ali pessoalmente, irmãos,
Aqueles irmãos da Galácia e de Corinto, ou pelo menos alguns deles, não estavam entendendo o Evangelho. Repito, enfatizo, Paulo havia pregado pessoalmente na região da Galácia e em Corinto. Na região da Galácia são aquelas cidades, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. E Paulo, então, tinha pessoalmente pregado o Evangelho e irmãos ali não estavam entendendo o Evangelho. Será que nós ousamos dizer que entendemos o Evangelho, irmãos? Eu não sou Paulo. Ninguém que pregou aqui nesse altar foi um apóstolo. Então é muito provável que nós não estejamos entendendo bem o Evangelho, irmãos. Cristo em nós, nós em Cristo e nós de Cristo. Ele é a nossa vida. Os coríntios não estavam entendendo o Evangelho e por isso na primeira epístola Paulo escreveu: há contendas entre vós. E pergunta: está Cristo dividido? Paulo fica indignado com o que estava acontecendo em Corinto, irmãos contra irmãos, competindo entre si. E para esses irmãos ele precisou escrever o capítulo mais desnecessário para quem compreendeu o Evangelho, que é o capítulo 13. Aonde na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo precisa ensinar àqueles irmãos o que é o amor. Será que precisamos ser ensinados sobre o amor? Sobre o que é amar, principalmente os nossos irmãos em Cristo, que assim como você e eu amam ao Senhor de todo o coração? E aos Gálatas, ele escreveu no capítulo 5, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, porque essa era a briga lá. Queriam que aqueles que não eram circuncidados, segundo a lei de Moisés, fossem circuncidados e guardassem a lei. Então Paulo escreve: em Jesus Cristo, em quem nós estamos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E eu lhes digo, em Jesus Cristo, em quem nós estamos, não interessa o formato da terra, não interessa árvore de Natal ou não ter árvore de Natal, nada disso tem valor algum. O que tem valor? Ele completa: mas sim a fé que opera pelo amor. É isso. A fé resulta em amor, em compaixão, em misericórdia, em paciência, em humildade. E no versículo 15 de Gálatas 5 ele acrescenta: se vós, porém, e esse é o alerta para todos nós, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E a triste avaliação que o Espírito Santo me mostrou é que hoje muitos irmãos estão se mordendo, se devorando uns aos outros, por uma única razão: porque não entenderam o Evangelho. Não estou dizendo que não amam Jesus, estou dizendo que não entenderam as implicações da nossa conversão a Cristo. A nossa conversão a Cristo significa Cristo em nós, não apenas em mim, mas em você também, no seu irmão também. Cristo em nós, nós todos em Cristo. Não somos mais desse mundo, não somos mais afetados com as coisas terrenais desse mundo. Não percam tempo com discussões vãs, inúteis, que não tem nada de prático para a nossa vida cristã.
É apenas isso. E nós somos dele. Nós somos de Cristo. Então não é mais a minha opinião. É o que diz o Senhor Jesus. É o que nos ensinou o Senhor Jesus. E se não entendermos o Evangelho, irmãos, nós não podemos congregar. E aí, sem querer aqui, por favor, dizer que é o seu caso, tá? Mas será que não é porque não foi bem entendido o Evangelho que algumas pessoas, quando terminam o culto, vão embora rapidinho para casa? E chegam para o culto também, já com ele começando, para não conversar com ninguém, porque sabem que se conversarem com as pessoas vão começar a saber da sua vida, você vai começar a saber da vida delas, e você não quer ter contato com ninguém. Você não entendeu o Evangelho. Nós temos que cuidar uns dos outros, e temos que permitir que os irmãos se importem conosco, e também cuidem de nós. Esse é o corpo de Cristo, irmãos. Mas se nós não entendemos isso, nós não poderemos congregar, não poderemos fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo nada tem a ver com religião, com você apenas fazer parte de uma denominação evangélica. Cristo é a nossa vida. Ele é a nossa vida. E eu encerro aqui com a leitura de um texto em Romanos, capítulo 14, e logo depois da leitura do texto, nós vamos orar. Romanos, capítulo 14, versículo 10 em diante, e vamos adentrar até o capítulo 15, versículo 2. Não deveria ter uma divisão de capítulo depois do versículo 23. Então vamos até o versículo 2 do capítulo 15. Por favor, preste o máximo de atenção. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Nesse texto, irmãos, existem 3 princípios de comunhão cristã que eu não vou aqui comentar hoje. Se o Senhor assim permitir, numa próxima oportunidade, eu trago aqui uma pregação sobre esta passagem. Romanos 14, versículo 10 em diante, até o 15, versículo 2. E por que eu não vou mostrar para vocês aqui os versículos? Porque a minha esperança e oração é que você consiga enxergá-los. Depois de tudo que você ouviu aqui, que você consiga, com a ajuda do Espírito Santo, enxergar esses princípios para nós aplicarmos nas nossas vidas. Romanos, capítulo 14, versículo 10, onde assim nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida
aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Amém.